que você me dê a mão, vamos sair. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, vamos sair, sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Coisa boa, muito boa tarde para você. A semana parece que demorou para passar, mas enfim chegou a sexta-feira. Começamos ao vivo mais um Ponto de Vista. Esse programa com muito entretenimento, com muita música e muito assunto voltado para você e assuntos do dia a dia que fazem parte da nossa vida. A gente ouviu aí a Adriana César e o Fernando Gonçalves hoje participando aqui com a gente. Eles vão ficar até o final do programa tocando muitas outras canções, sempre quando a gente for para o intervalo e voltar do intervalo, sempre com muita música. E hoje o nosso tema é o amor entre as pessoas e os animais, né? A gente vai discutir um pouquinho o que existe por detrás dessa relação, né? Como que é aí na sua casa? Você tem animal de estimação? Como que ele é tratado por você, né? É considerado praticamente um membro da família? É o que a gente vai discutir hoje aqui. Para isso, convidados sempre muito especiais. O meu primeiro boa tarde é para Marielle Fávaro, ela que participa da ONG Bicho é Vida. Marielle, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Obrigada a vocês, boa tarde. Muito obrigada mesmo pela essa oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto tão fácil pra gente. Gosta de animal, né? Não tem como. Não. Junto comigo nesta tarde também, ela que é uma profissional que eu admiro muito, uma pessoa muito querida, além de veterinária, é minha amiga, cuida dos meus bichinhos também, Letícia Eblin. Boa tarde, bem-vinda, é um prazer ter você aqui, obrigada mesmo. Boa tarde, Vlada, boa tarde a todos, obrigada pelos elogios também, eu também gosto muito de você, minha amiga também. Muito obrigada. E junto comigo, completando esse time desta tarde, ela que é blogueira, empresária, uma pessoa que eu gosto muito, se tornou uma amiga minha, considero muito, Maria Júlia Mingante. Maria Júlia, obrigada, bem-vinda por estar aqui com a gente. Boa tarde, Vlada. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É isso aí. E com todo mundo, né? O prazer é todo nosso, Maria Júlia. Bom, gente, a gente vai ter muitas histórias aqui hoje, mas eu deixei para apresentar a Maria Júlia por último, porque a gente vai conhecer primeiro a história dela. Ela que tem uma história de muita intimidade aí, com duas pessoinhas, assim, que ela chama de pessoinhas, que são os filhos dela, e a gente vai conhecer essa história a partir de agora. Depois a gente vai comentar e discutir com os nossos convidados aqui. Vamos conhecer a história da Maria Júlia? Bom, gente, vocês estão vendo aqui que eu estou muito bem acompanhada. Aqui no meu colo está o Tissai, aqui está a Chanel e aqui a Maria Júlia, como vocês viram que ela está aí no nosso estúdio. Mas de manhã, como eu falei para vocês, eu vim conhecer a casa dela aqui e vim conhecer os amores, os filhos dela. É isso mesmo, Maria Júlia? É isso mesmo. A Chanel e o Tsai são os amores da minha vida. São tudo que eu tenho e eu faço realmente tudo para eles. Agora me fala o seguinte, você casou, não tem muito tempo, né? Você já tinha os cachorros antes? Não, eu não tinha os dois antes. Eu tinha o Tsai antes, que o Tsai já tem 6 anos. Eu tinha desde que eu morava com a minha mãe. E a Chanel eu tenho há 3 anos, desde o tempo que eu moro aqui com o Roberto no meu apartamento. E o seu marido gosta de cachorro também? Ele gostava de cachorros, sempre teve cachorros, mas ele pegou paixão, como eu tenho, por cachorros depois que ele começou a conviver comigo mesmo.
porque eu acho que parece uma coisa que não foi nem influência, foi, sabe aquela coisa que fica no ar? Pegou nele. Hoje ele é apaixonado. A gente está viajando, a gente está passeando, ele fala, ai, quero ir para casa, quero ver a Chanel, quero ver o Tsai. Então é uma coisa que chega a ser até engraçado, porque isso é uma coisa que eu já sentia, mas que ele não sentia isso antes. E sente agora? Sente muito agora. E me fala como que é a rotina aqui. Você trabalha, ele também trabalha. Eles ficam aqui no apartamento o dia todo? Eles ficam no apartamento o dia todo. Antes eu não trabalhava, eu ficava muito com eles. No começo eles sentiram muita falta. Mas o bom é que eles fazem muita companhia um para o outro. Então isso me conforta. Porque parece que não, mas me dói toda vez de manhã que eu vou sair para trabalhar, deixar eles aqui. Deixar. Parece brincadeira, mas eu faço todas as manhãs sinal da cruz neles, porque eu sou católica. Antes de dormir eu faço também, eu rezo com eles. É uma coisa que é paixão mesmo, sabe? Eles são meus filhos de verdade. E como que é? Na verdade, eles são os donos do apartamento aqui praticamente. Você não manda em nada. Eles fazem tudo, andam pra onde quiser. Se quiser subir no sofá como eles estavam, se quiser dormir junto na cama, dorme. Não, eles dormem na cama. Ah, dormem na cama. Dormem na cama. Eles têm a caminha deles ali que eu tava vendo, né? Mas é só pra brincar. Dormir mesmo é com você. Não, a caminha deles eu acho que serve mais para os bichinhos dele. Acho que você viu. Eles têm um monte de bichinhos, porque eu brinco, cada vez que eu vou em um lugar eu trago um presente. Então eles dominam a casa, eles sobem no sofá, sobem na cama, fazem o que querem. E não pensa que eles não fazem xixi a hora que eles querem, não, onde eles querem, viu, Vlada? Eles fazem sim, eles têm o lugarzinho certinho, eles fazem certinho, mas se der vontade, faz também. E eu sou uma boba, não sei... Brigar, educar... Não sei ser rígida. Não sabe? Não. O amor é além disso. É além. E tudo bem que diz que quem ama educa, mas eu pulei essa parte. Ai, gente, que história bonita, né? Maria Júlia, ficou alguma coisa por dizer aí que você não disse pra mim de manhã, que você queira complementar, ou é tudo isso mesmo? É tudo isso. Eles são minha vida, meus amores, minha paixão. Sou enlouquecida por eles. É aquilo que eu falei, me dói. Toda manhã que eu vou sair, me dói. Deveria ter trazido eles aqui, né? Será que ia fazer muita bagunça? Nossa, eles iam bagunçar tudo aqui. Eles adoram as pessoas, eles iam badernar tudo. Agora vocês duas, você também é veterinária, né, Marielle? Sou veterinária. Vocês duas que são veterinárias, você tem uma ONG, a Letícia que está há muitos anos nessa profissão. Uma coisa que me chamou a atenção aqui no depoimento da Maria Júlia foi a questão da educação, né? Eu não tenho esse negócio de educar, né, Maria Júlia, que você falou ali, é isso mesmo? Me falta um pouco de pulso firme com eles, sabe? Eu até me cobro um pouco isso, porque é importante, né? Porque quem ama educa, e eu gostaria de chegar em casa e às vezes não me deparar com um xixi fora do lugar. Mas eu não consigo ser rígida e brigar O que fazer nesses casos, Letícia? Você que tem uma experiência, que dá vários conselhos aí, até mesmo para quem está assistindo o programa em casa, que tem essa mesma dificuldade que a Maria Júlia tem de educar e fica, por exemplo, a pessoa fica se ressentindo porque às vezes deu um grito ou deu um tapinha. Nossa, é muito comum. As pessoas se sentem culpadas porque eu gritei com meu filho, né? Então eu me sinto culpada. Mas a gente tem como a gente disciplinar sem precisar ser excessivamente autoritário, nem muito menos agressivo. Então, às vezes, um tom de voz para os seus cachorros que têm esse convívio com você, eu acho que é mais do que suficiente mudar o tom de voz. Pronto, ele já vai perceber na hora que você não está legal. Nem né? o Roberto, eles respeitam, Maria Júlia? O Roberto muito menos. O Roberto, eles dominam, o Roberto. Gente, pra quem não sabe, o Roberto é o marido da Maria Júlia. Vejo que ele tá ali fora, tá ficando louco, muito menos, né? Porque o Roberto, hoje, eles dominam ele. Aquilo que eu expliquei. Depois que ele pegou a paixão pelos cachorros, eles... Ficou mais bobo que você. Ficou, eles deitam e enrolam com ele. Mas tem, sim, dá pra gente disciplinar sem precisar ser agressivo. Às vezes um tomzinho de voz, o que você fez aqui? E aí vai no lugar que você quer e diz, olha, aqui é legal, aqui muda o seu tom.
né? Então você favorece o lugar onde você quer que ele faça o xixizinho e no lugar errado. O que é isso daqui? Importante também tirar o cheiro para não reconhecer onde fez o xixi anteriormente para não voltar. E sempre depois da bronca também, né? A gente colocar um agradinho, dar alguma coisinha que gosta, fazer bastante carinho, né? A educação é uma parte importante, né? Porque eu acho que quando a gente ganha o cachorro, a gente fica assim, né? Querendo, principalmente os pequenininhos, para quem tem cachorro pequenininho, né? E quer pôr lacinho, e quer pôr roupinha, e quer comprar do melhor, do bom, né? A gente acaba esquecendo um pouco esse lado educativo, né? A gente acha que não tem necessidade. Como que vocês... É fundamental isso, Letícia? Na minha opinião, para que haja um relacionamento agradável em toda a família, com todas as pessoas que fazem parte dessa família, eu acho que é fundamental você limitar algumas coisas. Ninguém quer um cachorro que morde o tempo todo. Ninguém quer um cachorro que rosna e avança nas suas visitas, né? Então você consegue educar desde pequeno o que pode e o que não pode. Óbvio que os da Maria Júlia não são assim, você vê que eles gostam de gente, eles são civilizados, né? Eles rosnam um pouco, viu? Porque o de saia, eu cheguei lá e ele rosna, né? Pra todo mundo, é assim, Maria Júlia? Pra todo mundo, mas isso é uma brincadeira. Eu não consegui contar pra você, mas é uma brincadeira que minha mãe falava que o Tsai era muito bobinho, porque o Tsai eu tenho desde que eu morava com a minha mãe. Então a minha mãe falava assim, ai amor da avó, você é muito bobinho, fica bravo pra avó. Então ele rosnava, era uma brincadeira entre eles. Então, toda vez que ele chega perto de alguém, você pode reparar, ele vai rosnar e balançar o rabinho junto. Não tem a conotação. Ele acha que é brincadeira. Tá vendo? Ele aprende, então, porque sua mãe ensinou isso pra ele, né, Letícia e Marielle? Os dois podem aprender também a ter um pouquinho mais de modos, não é? Agora, a Maria Júlia comentou outra questão aqui, que é um outro ponto que eu acho importante a gente discutir. Essa questão que os cachorros dominam o apartamento e a vida dela e do Roberto, né? Eu acho que isso deve acontecer com muita gente que está em casa e também, que tem animal, não só cachorro, acho que gato também. Acho que o cachorro, ele é mais ativo, é isso? Tem um comportamento diferente, talvez um pouco mais dependente do que o gato, né? Mas o gato também assume outros comportamentos, são muito legais da gente conviver com eles também. Então, e o que me chamou a atenção é essa questão, olha, dorme na cama, fica no sofá, tá comendo junto, isso pode ou não pode? Porque é difícil a gente querer mudar os hábitos agora, né? Mas algumas dicas eu acho que é importante a gente passar. Pode dormir junto? Na minha opinião, não existe pode ou não pode. Em casa também, dorme todo mundo na cama, não tem problema nenhum. Depende do que a família vai querer. E é todo mundo feliz. Todo mundo é feliz. Então, o que a gente diz assim, você vai querer que durma na sua cama? Então pode. Você não vai querer? Então não pode. O que precisa, assim, de um comportamento que seja constante. Não pode, hoje dorme na minha cama, mas amanhã não pode mais. Isso não tem como entender, né? Então, desde que seja uma atitude coerente, não tem problema nenhum. Marielle, você trabalha na ONG. Quantos cachorros tem nessa ONG, mais ou menos? Qual que é o trabalho? Então, na verdade, a gente é uma equipe de amigas que resolvemos se unir em prol de repente, ajudar pessoas carentes, em castração, doação de medicamentos, ração. A gente até faz, pede para as pessoas, né, a doação, mas não temos os cães em geral. A gente faz lá provisório. Às vezes o cachorro precisa ficar uma temporada até arrumar um dono. Então a gente vê entre a gente quem tem a possibilidade de estar levando ou pessoas que também colaboram com a gente, né? E ficar com eles. E por que você decidiu entrar para esse meio e fazer esse trabalho voluntário, vamos dizer assim? É claro que tem que gostar de animal, mas o que dentro de você falou assim, não, eu vou buscar alguma coisa? Primeiro de tudo, eu acho que eles são, ao contrário da gente que gosta, eles não são vistos assim como vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa por eles. Eles são mais excluídos, eu acho. Tanto cachorro como gato, como qualquer outro animal, né? Então, para quem gosta de bicho, se doar um pouco é muito gratificante. A gente vê que um latido diferente, um abanar o rabo pra gente, lamber a gente, é muito gratificante. Então, para mim, me levou a isso, tanto nessa situação de ter poucas pessoas que, de repente, ajudariam, né? E também pela convite das meninas, né? Que falaram, Mari, vamos lá, vamos ajudar a gente.
Entendi. Trabalho também numa outra ONG de mãe em Piracicaba que chama Vira-Lata Vira Vida. Lá a gente tem 360 cães, né? E você tem quantos cães na sua casa? Em casa eu tenho 3 cães e 2 gatos. 3 cães e 2 gatos. Letícia? 7 cães, 1 gato e tartarugas. Maria Júlia, a gente sabe, são 2. Ela falou de gratificante. Tem alguma coisa mais gratificante, assim, você que não tem filhos atualmente, Maria Júlia, de chegar em casa e os seus bichinhos receberem você? Não. Para mim, hoje, a coisa mais gratificante que tem são eles. Ainda isso que aconteceu essa semana e às vezes me passa despercebido, mas aconteceu de eu chorar e eles são muito, muito carinhosos. Eles não sobem na cama por preguiça, porque minha cama é muito alta, eu tenho que pegar eles todas as vezes. Mas se acontece de eu chorar e eu tô na cama, eles sobem na cama para me lamber e me fazer carinho. Então é uma coisa assim que não tem preço para mim. Esse amor, Letícia, existe mesmo, que a gente vê. Pode ser uma coincidência, claro, né? Mas é para quem tem, eu acho que sente isso. Você, não é coincidência, não. Existe uma empatia mesmo. Então, espécies diferentes, obviamente, agem de maneira diferente. Mas essa interação homem e animal existe, é afetiva. Cada espécie manifesta de uma maneira. Óbvio, cachorros, alguns indivíduos manifestam mais intensamente, outros não, né? Mas manifesta. Existe sim a afetividade entre um cão e o seu dono, existe sim entre um gato e o seu dono, até uma calopsita e o seu dono, obviamente de diferentes comportamentos, mas existe sim, isso é verdade. A gente comentou aqui de afetividade, de chegar em casa e encontrar o cãozinho. Eu quero saber da produção, dá tempo de chamar o vídeo agora? A gente vai para o intervalo e chama depois do cachorro abandonado. Dá para chamar agora? Então vamos chamar agora então. A gente pegou o depoimento da Lilian Fonseca essa semana, ela que está com a sua cachorra, ela ficou perdida, está desaparecida, ela não encontrou ainda. Então a gente foi buscar um depoimento de alguém que está sem essa afetividade e a gente vai conferir agora o que ela fala. Bom, gente, hoje eu vim conhecer a história da Lilian, ela que é dona da cachorrinha Duda, uma Fox paulistinha que está desaparecida desde o dia 28 de junho. A Lilian está aqui do meu lado já, vai conversar com a gente. Lilian, eu tô vendo que você está com uma carinha triste, aí quantas horas do seu dia você passa pensando na Duda desde que ela sumiu? A todo momento, toda hora, é muito difícil não ter ao meu lado. Eu não paro de pensar nela. E como ela dormia comigo, eu passeava com ela, fazia todas as minhas atividades fora de casa com ela. Tá muito difícil ficar sem ela. E como foi quando ela desapareceu? Como que você descobriu isso? Então, eu estava trabalhando e daí meu tio chegou na minha casa para entrar na minha casa. E como ela não conhecia ele, ela saiu desesperada. E assim como intermédio das outras pessoas me dizendo, falou que ela desceu a Avenida 26 e não tenho mais o paradeiro dela. O que você acha que pode ter acontecido, Lilian? Você acha que ela pode estar perdida para a rua, que alguém possa ter pego ela? O que você imagina? Ela era uma cachorra muito caseira. Então, não adestrei ela. Então, ela andava sempre ao meu lado. Eu não sei, eu acho que alguém pode ter, eu faço um apelo se alguém pegou ela para devolver ela para mim, porque assim, sabe, ela tá me fazendo muita falta. Eu tô à base de remédio, porque nunca me aconteceu isso, e ela é minha companheira. Agora, Lilian, você já parou para pensar que existe a possibilidade de você não encontrar mais ela? Você já conseguiu parar para pensar nessa possibilidade? Não, eu não parei para pensar nessa possibilidade, não vou perder as esperanças, eu quero encontrar ela, porque eu tenho certeza que ela não está morta, assim, sabe, por ela ser caseira, ela não conseguir andar sozinha, mas eu vou encontrar ela, aonde ela estiver, eu não vou desistir. Para a gente encerrar de uma maneira feliz essa entrevista, eu quero agradecer você e eu quero fazer uma pergunta. Se a Duda aparecer, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando você vê ela? Eu quero abraçar muito ela e levar ela para o veterinário tomar um banho, né? Se precisar de medicação, fazer o que for necessário para ela. E eu não vejo a hora de encontrá-la. Lília, vamos deixar o telefone de contato, quem quiser ajudar você. Primeiramente, quero agradecer a todas as pessoas que vêm ligando para nós, aos Patinhas de Anjo, todas as ONGs que eu fui adicionando pelo Facebook, que me ajudaram muito divulgando a Duda.
Quero agradecer também as pessoas que me ligaram, dizendo, olha, a Duda está aqui, mas infelizmente não era. Peço encarecidamente um apelo aos vizinhos, a quem está com ela, por favor, para entregar ela a mim. Eu vou ao canil onde eu peguei, ofereço outra cachorra, mas me devolva a minha Duda. Ela faz muito parte da minha vida, história minha com a família do meu namorado, da minha mãe também. E assim, quem conseguir, por favor, ligar no 8212-9701 ou 9767-3514. Já espalhei por todo o Facebook, todo mundo já está sabendo e eu quero encontrar a minha princesinha. Obrigada. Tá, então essa é a história da Lília. Antes de qualquer coisa, quero mandar um beijo para a Lília, falar para ela tentar ficar bem. A gente tem certeza que, a gente espera que com esse depoimento, com esse vídeo, quem assistiu, se você tem alguma informação, são milhares de cachorros que estão perdidos por aí, são milhares de donos que estão à procura do seu animal. Aqui a gente contou a história de apenas uma pessoa, até mesmo por conta do tempo, não dá tempo da gente mostrar todas as histórias que a gente gostaria de mostrar, mas fica o apelo e é uma situação realmente difícil. Deixa eu só perguntar para Maria Júlia primeiro, você se imagina sem seus pequenos, Maria Júlia? Alguma coisa já aconteceu de se perder, assim? Nossa, nunca aconteceu, mas só de... Emociona para quem gosta, né? Só de imaginar eu fico com o coração apertado. A gente entende. Letícia, você que... Sem dúvida, né? O que ela está sofrendo é... E é incrível, né? Porque mexe com o eu da pessoa. Você vê, ela tá à base de remédios. Sim. Ela tá com um casamento marcado, para vocês terem uma ideia. E ela largou tudo, ela passa o dia inteiro procurando essa cachorra na rua, gente. Não tem... É realmente uma história incrível, né? E é assim que acontece, né? O que vocês têm para dizer, Marielle, sobre isso? Você acha que vale a pena todo esse esforço? Como que você vê isso? Não, vale sim, vale. Ela tem que ter esperança, vai encontrar sim, ela tem que ter força para isso, né? Porque deve ser a coisa mais horrível do mundo, porque você não sabe o que está acontecendo, se está precisando de um atendimento, se está com fome, frio, né? Então, deve ser a coisa mais horrível do mundo. Eu também não realmente imagino mexe passar. com as pessoas, porque chegou a acontecer comigo no Natal do ano retrasado. A Maria Eduarda, que era a minha cachorrinha, que não está mais com a gente agora, minha mãe saiu de manhã e ela fugiu pelo debaixo do portão, a gente não viu. Minha mãe me ligou desesperada quando deu por conta da cachorra e quase que não teve almoço de Natal em casa. Porque a gente, graças a Deus, a gente deixou o telefone, encontraram e devolveram, né? Mas realmente é uma coisa que mexe com a gente, né? Não tem como... Lilian, força e a gente tem certeza que vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom? Bom, gente, eu ia ali conversar agora com a Adriana César e com o Fernando Gonçalves, mas eu vou conversar com eles depois do intervalo, mas eu vou pedir para vocês tocarem uma música pra gente e a gente volta daqui a pouquinho, ponto de vista nesta tarde pra você. Hoje falando da relação das pessoas com os animais. A gente volta já. Em frente coqueiro verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio e na linha não veio. Mas como diz Leila Diniz, o homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Pois eu vou embora, vou ler meu pasquim. E se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim. Mas eu vou embora, vou ver meu pasquim. E se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Mas na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida.
algum trocado pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia. Pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum veneno anti-monotonia. Mas se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio o mel e a ferida. E o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão. A tua mente não. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum trocado pra dar garantia. 6-1. Adriana César e Fernando Gonçalves, agora 6 horas mais 1 minuto. Muito boa noite para você que está assistindo aí ao vivo, Ponto de Vista. Muito obrigada, viu? Agora oficialmente, obrigada pela presença dos dois aqui. Estamos muito felizes, viu, Vlada? Seu programa tá lindo, você cada vez mais linda. Ah, muito obrigada. E os assuntos muito interessantes a gente tem acompanhado. Você sabe que eu gosto muito de vocês dois, desde a época que eu fazia o Elas aqui, estava com saudades de vocês e desde já se sintam convidados para voltar mais vezes aqui no programa. Obrigado, viremos sim, a gente adora vir aqui. Agora é o seguinte, olha, eu tô com as minhas convidadas ali, a gente está falando hoje sobre os animais, né, essa relação entre as pessoas e os animais. Vocês estavam me contando nos bastidores que vocês não têm animais de estimação. Não. Eu quero saber por quê, porque vocês não gostam ou por outro motivo? Não, porque a gente ama demais, exatamente por isso. Então, desde criança, eu fui criada em São Paulo e eu era sozinha, porque meus irmãos eram 18 anos mais velhos. Então, eu sempre tive um monte de bichinho em casa. Pato, cachorro, gato, passarinho, de tudo. Só que agora a nossa vida não permite, porque a gente viaja muito. E por amar tanto, a gente não acha justo, né, deixar o bichinho lá preso ou ter que deixar com uma outra pessoa sofrendo. Então, a gente faz assim, alternativo. Plantamos várias árvores que os bichinhos gostam. Aí enche de maritaca, de passarinho, de pombinha. Dessa forma assim que a gente vai fazendo o nosso contato sem ter o bichinho preso lá. Uhum. Quando aposentar, pode ser, se tiver um pouquinho mais de tempo, né, Fernando? Aí, com certeza. Então, tá bom. Vocês continuam com a gente, tá bom? Já cantam mais pra gente. Ô, Letícia, eu quero saber de você aí, você que tá... Essa questão que a Adriana falou de ter cuidar, né? Aí não dá certo, né, Letícia? Tem que cuidar. Uma consciência muito legal. Infelizmente não é o que a gente vê todas as vezes, mas isso é uma responsabilidade, né? Hoje a gente até discute muito o nome da gente em relação ao seu bicho. Você é dono? Você é proprietário? Não é, você é responsável, né? Então essa é uma atitude muito legal. Eu não posso, neste momento, eu não posso cuidar. Então eu não vou pegar, porque eu vou judiar. Né? Agora não, eu tenho tempo, eu quero agora, então agora eu posso me dedicar. Porque tem gente, né, Marielle, que, por exemplo, quer ter pelo simples fato de ter. Esquece que cachorro fica doente, que dá trabalho, que tem que cuidar, que tem que tomar banho, né? É, com certeza. Por isso que a gente fala que tem que ser o responsável e com muita responsabilidade, porque eles dependem da gente para tudo, né? E acredito que é o maior caso, as pessoas pegam e abandonam. Vê que o bicho vai dar gasto, que dá, né? Vai ter que levar ao veterinário, né? Tem o banho e tosa e tudo mais. E as pessoas acabam simplesmente jogando como se fosse lixo. Então é por isso que tem que ser mesmo os responsáveis pelo aquilo que você está adquirindo para você, que é a coisa mais gostosa do mundo, né?
Quando você chega em casa, cansada, depois de um dia de trabalho, Maria Júlia, você vai cuidar de você ou vai cuidar deles? A primeira coisa que eu faço é cuidar deles. Todo dia eu chego, eu coloco a bolsa e eu pego o primeiro, porque a Chanel sempre pula primeiro, porque o Tsai tá gordinho. A Chanel pula, eu pego ela, daí eu vou e pego ele. A primeira coisa que eu pego no colo são eles e vou brincar primeiro com eles. E realmente dá trabalho, aquilo que a gente falou, não tem como, né? Pra você fala com propriedade, isso dá trabalho. Dá, mas é um trabalho gostoso, é um trabalho que me dá muito prazer. Tá certo. Inclusive, quando o Roberto fala assim, vamos viajar? Aí ele olha pra mim e fala, deixa pra próxima, né? Vamos marcar depois, porque é uma coisa que a gente tem que pensar bem pra marcar pra viajar, porque não dá pra simplesmente falar, vamos viajar. E deixar no apartamento ou alguma coisa. Tem que deixar com alguém, para deixar com alguém, tem que ser alguém que confie, não é mesmo? E não é só deixar também, é uma coisa que... A gente sente falta, né? Não tem jeito. Bom, eu sou suspeita para falar, gente, porque eu tenho 2 lá em casa. E eu adoro também, né? Esse é um tema que eu adoro. Agora, gente, diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, eu fui buscar a opinião de uma psicóloga também, para estar avaliando todo esse nosso tema, que é a Maria Tereza de Arruda Campos. Maria Tereza, desde já um beijo para você. E ela gravou um depoimento hoje de manhã também para a gente conferir o que ela acha desse assunto sobre o olhar de uma psicóloga. Vamos conferir. Então, boa tarde, Vlada, convidadas aí desse programa bacana, que é o Ponto de Vista, que tem trazido as questões aí do nosso dia a dia, questões que envolvem as relações, que fazem a gente pensar na vida. Sobre a questão da relação das pessoas com os animais, eu acho que é importante a gente discutir, primeiramente, que o ser humano é um ser de relação. Ele é um ser social, ele se faz na sociedade a partir dessas relações que ele estabelece. É isso que nos faz humanos, né? E os animais ocupam um lugar nessa relação. O que a gente precisa pensar é que lugar é esse, o que a gente está destinando, né? O que a gente espera dessa relação. Muitas vezes, e no que eu vou falar não tem certo ou errado, porque na psicologia não tem isso, né? Na psicologia tem as diferentes maneiras como a gente vai subjetivar a nossa experiência. Então, como essa experiência aconteceu ao longo da vida? E nessa relação com os animais, isso também vai acontecer. Que lugar esses animais estão ocupando? E é a gente pensar um pouco nisso. Por que é mais fácil e às vezes mais prazeroso um relacionamento intenso com os animais do que com as pessoas, né? Às vezes ter um filho significa a gente lidar com as nossas diferenças, a maneira como a gente também se projeta nessa nova relação. As birras que essa criança vai fazer, as dificuldades que a gente vai enfrentar, esse ser que está ali que vai ser diferente da gente. Com os animais isso, né, já não vai acontecer. Ele vai obedecer, ele vai aprender a reagir de acordo com a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. Então, muitas vezes, os animais eles ocupam esse lugar das pessoas até por uma dificuldade da gente, né? De aceitar as diferenças que o outro vai nos apresentar. A maneira como esse outro vai, no dia a dia, questionar os nossos valores, questionar as nossas ordens, questionar o nosso estilo de vida, né? Os animais não vão fazer isso. Então, claro que tudo na vida que é exagerado, ou com pessoas, ou com animais, ou com objetos, é uma coisa para a gente parar e pensar. Por quê, né, que a gente está dando tanto valor? Por que a gente está exagerando tanto naquela relação? Por que a gente não dá no nosso íntimo, no nosso afeto, espaço para outras relações diferentes daquela? Então, esse questionamento, ele é próprio da vida e ele faz a gente estar vendo para onde a gente quer ir, né? O que a gente espera da vida, o que a gente quer construir enquanto ser humano, o que a gente quer fazer enquanto ser social numa sociedade de relações, que é a sociedade onde a gente vive. Tá aí, então, a Maria Tereza dando seu depoimento aqui sobre o nosso assunto. Quem que vai comentar primeiro? Quer falar, Maria Júlia, sobre essa questão aí que talvez... É claro, eu concordo com o que ela fala também, que talvez a gente busque no animal aquilo que a gente quer, não é mesmo? Porque eles não falam, eles não discordam, né? Tá sempre ali para dar amor. Você acha isso também? Acho.
Concordo também, porque no fundo, acaba sendo mais fácil, né? Nesse ponto, porque não tem aquela criança birrenta retrucando para você, não tem aquela coisa... Por mais que eles me desobedeçam, é uma desobediência diferente. Então, eles vão acabar fazendo sempre aquilo que eu quero, querendo ou não. É uma criança mais cômoda, do jeito que eu quero. Exatamente. Letícia? Eu acho que até mais do que isso, a gente tem a grande vantagem do animal ser um ser acrítico, né? Você fez alguma coisa errada, eu estou chorando, ele vem me consolar, ele não vem falar para mim, olha, você não devia ter feito isso, né? Tá vendo? Foi o que aconteceu com a Maria Júlia, estava chorando, foram lá consolar o que era que você queria, não queria que ninguém desse palpite, nada, né? Então esse é o sentimento de uma relação mais fácil, porque ele não vai me criticar, ele não vai embora daqui, ele não vai me deixar, né? Então essa é uma afetividade fácil para a gente, sim. Então, nessa sociedade moderna, onde a gente tem mais conflitos, situações que dificultam os relacionamentos sociais, eu acho que sim, ele tem sido agora uma alternativa muito importante. Não sem acho que até é válido isso, na medida em que ele facilita as relações sociais também. Quer complementar, Marielle? Concordo com a Letícia, né? E também acho que eles... É um amor incondicional que a gente tem. Não é só pelo simples fato de eles fazerem o que eu quero, né? Mas é pelo fato de eles terem aquela sensibilidade de sempre estar na hora que a gente precisa. Isso é, para mim... Todos os dias eu vejo, todas as horas, e para mim é isso. Muito bem. Bom, gente, eu quero mandar um abraço aqui para o Paulinho de Santa Cruz das Palmeiras, que está assistindo a gente, está falando que gosta muito do programa. Muito obrigada, Paulinho, pela audiência. A gente vai agora para mais um rápido intervalo. A Adriana César e o Fernando Gonçalves vão cantar mais um para a gente. A gente volta daqui a pouquinho, porque ainda tem Renato Marafon com as estreias do final de semana do cinema, das telonas. Você que ainda não sabe o que vai fazer nesse final de semana, que tal pegar um cineminha? E tem também a estreia do Curtindo São Paulo com o Thiago Franco. Tudo isso depois do intervalo, você fica comigo, eu volto já. Vamos lá, Adriana? Vamos lá. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Embola, bola, embora sem rebolar. 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 Passo nessa vida como passo na avenida, entre nobres e caras de pau, sufocados no mesmo ideal, mas à mercê de um certo alento, eu me deito esperando, sorrindo, xingando, porque jamais teceu-me em consideração dança quem marcou. Eu não De volta
volta aqui com o Ponto de Vista. A gente está aqui hoje recebendo a Adriana César e o Fernando Gonçalves. Eles que são músicos, estão fazendo a parte musical pra gente. Eu estou recebendo as minhas convidadas também hoje, Maria Júlia Mingante, Letícia Eblin e Marielle Fávaro. Elas que estão falando aqui com a gente hoje sobre a relação das pessoas com os animais. A gente já discutiu bastante aqui e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Só que agora eu quero chamar ele, Renato Marafon, editor-chefe do Cinepop, que está nos Estados Unidos a trabalho, mas também a passeio. E ele que vem com as estreias do fim de semana para as telonas. Então vamos conferir direto de Los Angeles hoje. Vamos ver. Pessoal de casa, dentre todos os lugares especiais de Hollywood que eu poderia apresentar para vocês, eu escolhi o mais divertido deles. É o Universal Studios. Aqui no Universal Studios, além de visitar as locações das filmagens, você também tem o parque de diversões e é muito legal. Entre todos os estúdios, esse é o mais animado. É aqui que você tem a recém-lançada Transformers The Ride 3D, que é uma montanha-russa do filme Transformers em 3D. É insano. Além disso, você também tem a montanha-russa dos Simpsons, do filme A Múmia e de Jurassic Park, que é uma montanha-russa na água. E eu saí de lá todo molhado. O lugar é fantástico e é muito animado. Eu vou mostrar pra vocês agora alguns vídeos daqui e vocês vão achar o máximo. Dá uma olhadinha nisso. Além do parque, hoje nós vamos falar da estreia de cinema, tão aguardado novo filme do Homem-Aranha. Em O Espetacular Homem-Aranha, Andrew Garfield substitui Tobey Maguire e Mark Webber substitui o diretor Sam Raimi, reiniciando a franquia. Trata-se da história de Peter Parker, um estudante rejeitado por seus colegas que foi abandonado por seus pais ainda criança, sendo então criado por seu tio Ben e pela tia May. Peter também está começando uma história com sua primeira paixão, Gwen Stacy, e juntos eles lidam com amor, compromissos e segredos. Como muitos adolescentes, Peter tenta descobrir quem ele é e como ele se tornou a pessoa que é hoje. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Universal Studios, do trailer do Homem-Aranha. Eu fiquei muito ansioso de fazer o encerramento desse programa em um lugar muito especial, que é o lugar que eu vou falar na próxima semana, que é o Dolby Theater, antigamente conhecido como Kodak Theater, e onde acontece a cerimônia do Oscar. Até semana que vem e fiquem ligados no programa Ponto de Vista no Cinepop. Dá uma olhadinha. Renato Marafon aqui no Ponto de Vista. Renato, olha, um super beijo para você. Tô te esperando semana que vem com mais novidades e mais estreias do cinema. E por falar em novidades, gente, durante toda essa semana, durante a programação da TV Claré, da programação regional da TV Cultura, vocês acompanharam uma chamada com o ator e arte-educador Tiago Franco. Para quem não viu, vamos rever agora o que aconteceu durante essa semana. É isso aí, essa foi a chamada que a gente divulgou durante toda a semana aqui na nossa programação. E, enfim, chegou o momento de todo mundo descobrir o que é esse Curtindo São Paulo, o que o Tiago Franco vai estar fazendo aqui a partir da próxima semana no Ponto de Vista. Vamos conferir juntos então? Vamos lá!
Olha quantas vezes a gente tentou gravar essa chamada pra vocês. Começou? Tá filmando? Porta, porteira, porcaria. Eu escolhi... Tá perto, né? Tá. Me mudei pra São Paulo há 6 meses. Tô descobrindo... Tem sonhos, eu não sei o que falar. Vlada. E a britadeira não deixa a gente falar faz um tempão. É o quadro Curtindo São Paulo. É um quadro onde nós vamos dar dicas de... E o sotaque continua o mesmo? Vlada. Oi, Vlada. Eu sou... Porta, porteira, por... Tem gente me olhando. Fiquei com vergonha. Vai. Agora sim é pra valer. Solta a chamada aí. Porta, porteira, porcaria. Eu escolhi as melhores palavras para comprovar que o meu sotaque ainda continua o mesmo. Mesmo estando aqui em São Paulo há 6 meses, eu ainda continuo interiorando, descobrindo a grande cidade. E por que não, um grande país chamado São Paulo. Esse é o quadro que estreia semana que vem aqui no Ponto de Vista. Um quadro onde nós vamos mostrar tudo que São Paulo oferece. As novidades, curiosidades, cultura, arte, entretenimento, gastronomia. Tudo que alguém que vem de fora pode curtir aqui em São Paulo. Curtindo São Paulo, semana que vem, aqui no Ponto de Vista. So long, from I to everyone. We got to love, but we got to love, yeah. There's no need to cry, yeah. We got to love, but we got to love, yeah. Got to live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Yeah, yeah, yeah. É isso aí. Posso falar uma coisa, Thiago? Ó, só tem que falar uma coisa, curti muito, espero você semana que vem. Gente, eu tô muito feliz com esse novo quadro aqui no programa. A gente já tem a Helena Pavan com o quadro Na Moda, a gente tem o Renato Marafon com as dicas de cinema e agora o Thiago Franco vem com o Curtindo São Paulo para agregar muito mais entretenimento aqui no nosso Ponto de Vista. Então podem esperar. E sabe o que foi engraçado, gente? O Thiago sonhou que ele, com esse quadro, me ligou, a gente já estava querendo fazia tempo já convidá-lo para participar, então deu tudo certo, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Thiago, um beijo para você e estou esperando aqui, semana que vem, o primeiro episódio do Curtindo São Paulo. Bom, meninas, estamos chegando quase ao final do programa, a gente que veio debater aqui sobre o amor aos animais. Marielle, qual que é a sua mensagem final aqui para deixar para a gente sobre a relação com os animais? Vale a pena, se você quer ter um bichinho, adote, ou que se você tem vontade de ter, que realmente tenha, mas que tenha consciência. É isso mesmo. A gente, antes de adquirir, né, a gente tem que, sobretudo, ter muita responsabilidade, muito amor, tá? E, acima de tudo, a gente fala que não importa o que você queira ou não, mas adotar é tudo de bom. Eles têm um amor incondicional pela gente, mais ainda, porque são extremamente carentes, tá? E se quiser entrar em contato com a gente tem bastante animaizinhos precisando de um lar. A gente até brinca que são os melhores companheiros, né? Aqueles que foram abandonados, que estão precisando de uma oportunidade para estar voltando para um lar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve vontade de pegar cachorro na rua que você ficou com dó? Tava contando isso para elas antes de começar o programa, que eu vejo cachorro na rua, é que você viu, eu moro em apartamento, eu vejo cachorro me aperta o coração, tenho vontade de pegar e levar tudo embora. Ai, gente, o que a gente faz com isso? Porque somos duas. Nossa, mas... A minha mãe também é igualzinha, Maria Júlia. Eu falei, a gente tem vontade, mas não tem espaço, não tem como. Já tem duas, minha mãe... Não, se eu levar mais um cachorro, a Letícia sabe, minha mãe corta o meu pescoço pra fora totalmente. Mas a gente tem esse sentimento, mas né? Eu brinco com meu marido que... Brinco não, eu falo que é um desejo meu, ter um lugar, uma casa grande, mas com um terreno grande, que eu possa sentir esse desejo de passar na rua, ver um cachorro que está precisando e poder levar embora, sabe? Porque amor eu tenho para dar para todos eles. Com certeza. Letícia, e aí, sua mensagem final, suas considerações, desde já, mais uma vez, obrigada por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Eu vou concordar muito com a Tereza. Eu acho que não tem certo e o errado nesse relacionamento. Depende muito da expectativa de cada um, mas sempre vale a pena. Maria Júlia, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Muita sorte, um beijo, manda um beijo pro Tsai e pra Chanel, que estão te esperando em casa assim que você chegar, né? Eles estão esperando. Eu que agradeço, Vlada.
por ter participado. Obrigada mesmo. Eles também adoraram a visita, a sua visita. E pode deixar que eu dou um beijinho neles. Aliás, vamos mandar um beijo pro Roberto, marido da Maria Júlia, que está aqui nos bastidores. Roberto, Corinthians, ganhou, Roberto, isso mesmo. Tá saltitante de alegria. Saltitante. Um beijo pro João também, que eu não mandei, mas a Maria Júlia também, o João lá, o João Marangoni. Corintiano, parabéns a todos os corintianos, parabéns aos palmeirenses também ontem, que venceram, mas tem mais uma etapa pela frente. Um beijo pra Ana Cecília. Enfim, um beijo para todo mundo. Gente, muito obrigada mesmo, sabe, por vocês terem vindo, por esse bate-papo. Foi muito gostoso mesmo. Espero que vocês, sempre que eu convidarem, volte para estar participando comigo aqui. Com certeza. Tá certo? Adriana, Fernando, muito obrigada, viu? Vamos falar rapidinho, que eu achei interessante, que a gente estava conversando nos bastidores aqui, que vocês falaram que mudaram o repertório de vocês aí, não é mesmo? Antes da gente encerrar aqui, vocês mudaram, acrescentaram vários outros estilos de música. Por que isso? A gente sentiu uma necessidade, as pessoas estavam pedindo pra gente umas coisas mais lá antigas, internacionais, tanto em espanhol quanto em inglês, e complementou o nosso repertório, que era muito voltado para o samba de raiz. Eu conheci MPB. Vocês tocando samba e MPB, né? Isso. A gente deu essa abrida aí no leque para tentar agradar todo mundo e conhecer coisas novas também, né, Vlada? Sempre a gente está estudando. O importante é não se acomodar, não é mesmo? Sempre buscar o novo, porque o público sempre busca alguma coisa de novo, né? E a gente tem esse compromisso de fazer uma coisa nova, buscar coisas que as pessoas não ouvem mais para trazer de volta, né? Não só aquilo que já está na mídia, que está fácil, né? Buscar aquelas coisas que ficaram atrás, esquecidas um pouco. Então tá certo. Olha, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui também. Muito sucesso nessa nova etapa. Obrigada. Que o público realmente aceite. Já está aceitando já, e que vocês sejam muito felizes, porque vocês sabem fazer isso muito bem, são muito profissionais e gostam de música. Obrigada. As portas estão sempre abertas, desde já estão convidados para voltar, tá certo? Obrigada, Vlada. Tudo de bom para vocês aqui. Sucesso não precisa desejar, porque vocês já estão alcançando grande sucesso. Todo mundo está comentando do programa. E a gente espera que seja cada vez mais bonito mesmo, que a cidade de Rio Claro merece um programa como esse. Muito obrigada. Vindo de você, eu sei que é sincero, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Sexta-feira que vem nós temos um novo encontro a partir das 5h30 da tarde, ao vivo, aqui no Ponto de Vista. Um beijo a todo mundo, obrigada a todo mundo que mandou recado aqui no Facebook. Acessem o nosso blog, tvclaré.com/ponto de vista. Quem quiser rever esse programa, quem pegou no finalzinho, pegou na metade, gostou, ou se você que assistiu quer rever, acesse lá tvclaré.com/ponto de vista, que esse programa já vai estar lá para vocês assistirem, tá bom? Todos os nossos quadros também, com a Helena. A Helena semana que vem vai estar aqui. Um beijo para todo mundo da Lalique, um beijo para as meninas do A Flores também que fazem meu cabelo, e um beijo para você. Tchau, gente. Até semana que vem. Fiquem com Adriana César e Fernando Gonçalves. Obrigada. Não venha querer se consolar. Agora não dá mais pé, nem nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, levantou pra sair, perde o lugar. E agora, cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, 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 aqui. Quá, 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 fui eu. Quá, 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 aqui. Fui eu, ainda sou mais eu. Você já entrou na de voltar. Agora fica na tua, que é melhor ficar, porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Quá, 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 aqui. Quá, 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 fui eu.
fool.